É preciso aprender como é que se faz teologia. E também você precisa saber quando surge uma expressão teológica autêntica. Para isso, separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Gente, é o seguinte, um tema que me interessa muito no universo da teologia é a metodologia teológica, porque não adianta nada a gente falar que teologia é uma ciência se não for apresentada uma metodologia, né? O que caracteriza uma ciência como tal é o fato dela possuir métodos, dela possuir metodologia. Cada ciência tem a sua metodologia específica. Não dá para a gente usar a metodologia de uma ciência exata, de uma ciência médica, numa ciência humana, por exemplo, né? Cada uma tem uma realidade específica. E dentro das ciências humanas também, nós temos elementos em comum que se comunicam, que dialogam, mas também temos as especificidades de cada área. No caso, a teologia também tem a sua metodologia e as suas especificidades. E metodologia teológica é um antídoto contra interpretações alopradas, contra interpretações radicalizadas, né, e fundamentalistas, porque a metodologia nos coloca com o pé no chão. A metodologia nos faz compreender que é preciso seriedade na construção teológica. E você já parou para pensar quando surge a teologia? Bom, a teologia é um exercício humano. Você deve saber disso, por isso ela é uma ciência humana, uma ciência social. Deus não faz teologia, os anjos, se existirem, muito menos, né? Os animais, a natureza, não tem a teologia lá presente de maneira natural, como tem os elementos da biologia, os elementos químicos, como tem a astronomia, né? O universo já está presente, independente da ação humana. Agora, a teologia é especificamente humano, né? Desde que o ser humano começa a se organizar, desde que o ser humano começa a construir as primeiras civilizações, ele vai ter as suas primeiras manifestações religiosas. As primeiras manifestações religiosas elas são muito, muito, muito antigas. É quando o ser humano começa a sepultar o seu semelhante, e isso não era algo trivial, não era apenas para afastar o cheiro dos predadores, mas passou a ter uma certa cerimônia no ato de sepultar um semelhante seu, com respeito, com cerimonial e por aí vai. É interessante também que as primeiras lideranças religiosas, entre aspas, eram as sacerdotisas, depois os xamãs, né? Isso tudo era de maneira muito espontânea e de maneira muito informal, até que com as primeiras civilizações o ser humano vai institucionalizar as relações políticas, sociais, econômicas e também religiosas. As mulheres são expulsas da liderança do sacerdócio, o sacerdócio passa a ser exercido por homens, né? E as religiões começam também a se explicar. E a teologia, ela não necessariamente ela é refém de um processo institucionalizado, mas também pode ser em alguns momentos, né? A teologia é, na prática, uma fé que busca se compreender, que busca se entender, né? Não é apenas uma fé que é sentida, não é apenas uma fé que é sonhada, mas é uma fé que é compreendida ou que busca se compreender. É a fé em busca de compreensão, como dizia Santo Anselmo, como dizia a obra de Calbart, explicando e aprofundando no conhecimento de Santo Anselmo, né?
Teologia é uma fé que busca compreensão, e diante disso, nós temos 3 passos fundamentais sem os quais não há teologia, e que, inclusive, eu estou aproveitando esse belo livro do Alessandro Rocha, que é um teólogo que você tem que conhecer, né? É um livro de introdução à teologia, em que ele expressa esses 3 passos sem os quais não é possível a teologia. Primeiro é a experiência da fé. Toda teologia é a reflexão sobre uma experiência da fé, né? Não necessariamente a sua pessoal, não necessariamente algo que você sentiu, mas, por exemplo, o Antigo Testamento é o registro da experiência da fé que o povo hebreu teve ao longo da sua história. Com El, com Yahvé, né? Com as divindades daquele panteão hebraico, depois até migrar a uma tentativa de monoteísmo. O Novo Testamento é o registro da experiência de fé que as primeiras comunidades fizeram com Jesus, com a fé cristã, né? E a teologia que nós procuramos fazer também é isso, também é refletir sobre como foram essas experiências de fé no Antigo e no Novo Testamento, ao longo do tempo, ao longo da história, procurar compreender que as manifestações dessas experiências, elas não são estáticas, aconteceu uma vez só, pronto, acabou, e agora a gente só pensa sobre isso, mas não, a fé continua sendo vivida, sendo exercida, muitas vezes de maneira aloprada, mas muitas vezes de maneira autêntica, honesta, genuína, né? E ao longo da história também, a patrística, a Idade Medieval, os reformadores, os teólogos contemporâneos, o nosso tempo, o nosso contexto, que tem especificidades que não existiram na época bíblica, na época da patrística, na época da reforma, e isso precisa ser compreendido à luz dessa reflexão. Então, o primeiro ponto que nós temos para uma teologia propriamente dita é a experiência da fé de um próprio povo que estuda de algum povo em questão. E outro ponto importante, que eu até já adiantei, é o segundo ponto depois da experiência, né? É a feitura a posteriori, a priori a experiência da fé, a posteriori é a sua linguagem, mas essa linguagem ela só pode acontecer quando nós fazemos a leitura da experiência de fé numa mediação cultural. Exato, numa mediação cultural. Como a teologia é um exercício humano, ela só pode ser dita dentro de uma mediação cultural, porque ela não acontece no espaço sideral, ela não acontece do nada, ela não acontece na eternidade, ela acontece na história. O povo lá de Israel, de Judá, só tiveram a experiência de fé que tiveram porque estavam inseridos numa cultura, numa determinada época, num determinado lugar, senão seria totalmente diferente, né? A igreja cristã, nos primeiros passos, a mesma coisa. A reforma só foi do jeito que foi por causa da mediação cultural. Se fosse em outro lugar, em outra época, seriam outros postulados totalmente diferentes. E isso nos leva a pensar também que não adianta, no Brasil do século XXI, com as prerrogativas que nós temos, com as dificuldades que nós temos, com o contexto que nós temos, apenas querer reproduzir uma experiência do passado, seja da época bíblica, seja da Reforma, seja de Calvino, seja da Idade Medieval, seja do que for. Como também não é possível apenas aplicar ao Brasil algo que aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, na Coreia do Sul, na África, desse mesmo tempo, porque apesar do tempo ser o mesmo, mas o contexto cultural é diferente, né? Então, a teologia, para ter sua validade, sua aplicabilidade, ela também precisa saber da mediação cultural e dialogar com ela. E, por fim, vem o discurso sistemático. Essa experiência que é lida a partir do contexto cultural, a partir da mediação cultural, ela é transformada em linguagem.
ela é dita de maneira cognoscível, de maneira acessível, para que dê realidade às pessoas que estão inseridas nesse mesmo contexto propriamente dito, né? E a partir da linguagem, o discurso teológico ele será sistematizado. Ele vai ser transformado não apenas em algo espontâneo, mas em algo que é sistemático, em algo que é técnico, em algo que busca equivalentes na história, que busca diálogo com a construção histórica, que busca termos que possam dar mais sustentação para aquilo que estamos falando, para aquilo que estamos retratando, né? E essa sistematização dos argumentos teológicos, ela será muito importante para que nós possamos compreender a teologia, aprofundar o conhecimento teológico e também estarmos mais imunes, né? Não totalmente, não é uma fórmula mágica, mas mais imunizados em relação a interpretações que surgem soltas no tempo, como, por exemplo, gente que quer falar de arrebatamento da igreja numa leitura que surgiu no século XIX. A tradição da teologia nunca dialogou com isso em outro momento, né? Como pessoas que falam do avivamento pentecostal, que também surge no início do século XX. A tradição do cristianismo lida com outros elementos pneumatológicos, e assim sucessivamente, né? Então, é importante que a gente conheça a formação da teologia, que ela deve ser feita com seriedade, com relação contextual, com linguagem, e também ela deve ser feita dialogando com a história da própria construção teológica. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, compartilhe o conteúdo e em breve a gente volta para mais um Café com Teologia. Tchau, tchau.